Só que, se você tiver ideia e não fizer esse segundo passo, que para mim é o mais importante, que a gente chama de materializar, de testar as ideias, você não consegue ter nada. Vou dar um exemplo para vocês. Alguém conhece uma empresa chamada Kodak? Ninguém vai levantar a mão porque é muito antiga, né? Eu vou falar para vocês, eu vi no YouTube. Olha só. Ó, tem alguém se entregando lá no fundo, lá Tem? na Yellon, lá no... Meu Deus! Se entregando, levantando a mão lá, falando que conhece a Kodak. Alguém me diz aí, o que quebrou a Kodak? Falta de visão, talvez. Mais alguém? Vou dar um exemplo. Câmera digital. Foi um dos produtos que quebrou a Kodak. Se eu contar para vocês que a câmera digital ela foi desenvolvida dentro da Kodak, o que vocês me dizem? A visão. Perfeito. Mas olha só, o pessoal teve a ideia, eles não fizeram o segundo passo, que é testar essas ideias. Imagine no nosso dia a dia, a gente ter ideias de criar um produto, de criar um serviço, de atender um cliente diferente, e a gente não executar essa ideia. Do que adianta? A gente ter uma ideia e guardar isso dentro de uma gaveta. E se a gente tiver a ideia realmente de fazer alguma coisa, e essa ideia trazer um retorno? Vamos dar um exemplo do dia a dia. Caio, sou corretor. Tive uma ideia de criar um jeito de vender diferente para o meu cliente, de uma abordagem diferente. Testei essa abordagem, através, sei lá, de uma rede social, através de um texto que eu criei, através de inteligência artificial. Eu vendi através dessa abordagem. Eu acredito que isso é inovação. A partir do momento que você junta esses três pilares, ter ideias, testar essas ideias, e isso gerar um valor, eu acredito que isso é inovação. Às vezes a gente olha isso no nosso dia a dia e a gente está inovando. Só que, poxa, vou parar de pensar que inovação é criar um carro, inovação é fazer um foguete da ré. Não, talvez o prático do nosso dia a dia a gente já consegue fazer. E isso traz até um estímulo a mais para que a gente faça diferente, né? Tecnologia ajuda o dia a dia de vocês? Já que a gente vai falar de tecnologia aqui hoje, tem gente que fala que ajuda, tem gente que fala que atrapalha, né? Mas tá bom, o que é tecnologia? Agora eu queria ouvir de alguém. O que vocês acham? O que é tecnologia? Quem poderia falar para mim? Fala uma pessoa aí. O que é tecnologia? O que você pensa que é tecnologia? Não tem certo e não tem errado, tá, gente? Vou tentar deixar de um jeito bem prático. O que você acha, Tiagão? O que vocês imaginam que é tecnologia? Alguém quer falar? Eu desço aí. Não fiquem com vergonha. Falaram aqui para mim que inovação, falei para vocês que é ter ideias, experimentar, e tecnologia. Alguém encara isso daqui como uma tecnologia? Se eu perguntar para vocês o que é isso, não vale me falar que é o lugar de avisar que tem polícia, me tirar do trânsito. Eu vou explicar para vocês o que eu acho que é tecnologia, porque a partir desse momento a gente começa a pensar um pouco diferente. Olha o dia a dia de vocês. Será que a tecnologia ajuda, atrapalha, adianta algumas coisas, auxilia? Eu vou contar o que eu acho que é o Waze para mim, para tentar fazer uma referência do que é tecnologia. Eu acredito que o Waze para mim é como se fosse um copiloto. O Waze é um copiloto, não é, gente? Você joga o destino que você vai e ele fala, vai para a esquerda, direita. Só que quem toma a decisão final sou eu como motorista, eu que tomo a decisão final. Imagine a gente olhar a tecnologia como um copiloto na nossa jornada do dia a dia. Onde, poxa, a tecnologia ela não vai fazer isso para mim. A tecnologia ela não vai roubar meu cliente. Não, ao contrário. Vamos começar a pensar a tecnologia como um copiloto. Vamos pensar aqui, vocês tiveram uma palestra, não sei se foi ontem ou hoje de manhã, sobre IA. Vamos começar a pensar, poxa, a IA, ela não pode ser uma copiloto para mim, onde ela me dá estímulo, e através desse estímulo eu consigo chegar em um novo cliente, consigo chegar em um novo serviço, consigo chegar em uma nova base. É um copiloto. A partir do momento que a gente consegue entender que tanto tecnologias podem ser um copiloto na nossa jornada, acho que a gente consegue ter um mundo muito diferente, gente. Muita gente me pergunta, Caio,
Sou especialista em inteligência artificial. Caio, a inteligência artificial vai tomar o meu lugar? Não. A gente tem um negócio aqui. Recentemente eu estava vendo um estudo dos Estados Unidos. Eles falam que grandes empresas vão conseguir se destacar no mercado nos próximos anos, aquelas empresas que tiver o Omnichannel, um atendimento humanizado. A gente se fala muito, né, sobre robôs, sobre tecnologia, sobre IA, e pouca gente fala de humano. Como que será o futuro, talvez, de você ligar numa empresa e atender uma pessoa conseguir falar com você? A gente está vivendo num mundo de ebulição, onde muita coisa acontece, muita coisa acelerada aqui. E a gente tem um assunto agora, eu vou chamar meu amigo Zago para compartilhar um pouco comigo, chamada de Web3. Às vezes a gente pode olhar, poxa, o que é isso? Mas eu garanto para vocês, todo mundo já utiliza no dia a dia e todo mundo vai ter um impacto daqui para frente. Zago, vamos lá? Opa, vamos lá. Pessoal, boa tarde. Caio, obrigado. Qual que é? Esse daqui? O verde. Bom, eu estava vendo aqui a carinha aqui de quem falou que estava inovando, né? Pode fazer uma pergunta aqui para vocês aqui também. Alguém aqui tem criptomoeda? NFTs? Ah, boa. Tá vendo? É muito... Quando eu sempre estou fazendo uma palestra, falando com um grupo maior de pessoas, eu costumo fazer essa pergunta para ver, né, até mesmo a questão da adoção da tecnologia, né, até para poder falar um pouquinho mais sobre essa questão do Web3. O que é essa Web3? Né? O que ela traz de diferente das web anteriores? Quando a gente fala de Web3, nós temos aqui um guarda-chuva com algumas tecnologias dentro da Web3. São elas criptomoedas, os tokens, as DAOs, os RWAs, que são ativos tokenizados, depois a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso, DeFi, NFT, e o que sustenta tudo isso é a blockchain. Muitas vezes, né, a gente fala de blockchain, as pessoas já olham torto, é coisa de criminoso, é de piramideiro, Bitcoin não presta, né? Até mesmo, né, agora foi hoje, né, o Bitcoin bateu 100 mil dólares aí, a galera está toda, né, todo mundo querendo saber mais o que é essa questão da criptomoeda. No entanto, a criptomoeda ela é apenas uma aplicação que tem dentro da blockchain. Tá? A gente pode estar criando outras, mais diversas aplicações. Quando a gente fala da evolução da internet, até para contextualizar um pouco mais a questão da Web3, lá atrás tivemos, né, a criação do protocolo de internet, com isso surgiu a Web 1. O que é aquela Web 1, né? A Web 1 era aquela internet somente leitura. Eu me recordo, né, quando eu ia acessar a internet lá, quando era adolescente, o meu pai não deixava eu acessar a internet antes da meia-noite, né? Porque se acessasse a internet utilizando aquele modem, vinha a conta lá em cima. E quando a gente acessava aquela internet, era uma internet somente de informação, não tinha uma interação. Eu ia lá, consumia informação, não fazia mais nada ali. Conectava, desconectava meu modem, consumindo informação. Nisso surgiu, aqui tem os sites, né? O pessoal da Kodak aí deve lembrar também, que eu sou da época da Kodak. Os sites, o GeoCities, Mandic, que era na Web 1. E o que foi a Web 2, né? A Web 2 foi a centralização dessas informações e começou a ter interação na internet. Então, nós temos ali, né, grandes empresas, né, surgiu, né, grandes conglomerados, onde retém a nossa informação, tem a nossa informação, mas também permite, né, que haja uma interação com as pessoas, coisas que não existia na Web 1. Então, Web 1, somente leitura, a Web 2, a leitura e gravação. Tá? E a Web 2 é que nós temos hoje, é onde nós estamos hoje. E a Web 3, né? Qual que é a diferença dessas duas web, agora chegando aqui para esse nosso painel aqui da Web 3? A Web 3 é a leitura, é a gravação e a propriedade. O que é essa propriedade? Até então, até a não existência da blockchain, tudo na internet, né, vira uma cópia. Então, eu estou mandando um PDF, é uma cópia. Eu estou mandando um arquivo, é uma cópia. Eu não consigo ter um arquivo, ter uma imagem como um ativo. O que é um ativo? Tudo que tem valor.
Então, quando a gente fala até mesmo de criptomoeda, né, tem muitos, alguns falam criptoativos, né? Porque é você criar esses ativos digitais na blockchain e eles sendo únicos, tá? Então, a partir disso, né, que nem quando a gente fala do Bitcoin, por exemplo, o Bitcoin é um ativo digital, que é meu. Eu faço a custódia dele, eu guardo ele. Quando a gente até fala, né, da criptomoeda, do Bitcoin, de tokens, NFTs, aí que vem essa questão, né, que até cria um pouco de confusão para as pessoas. Quando a gente fala de um banco, por exemplo, de uma rede social, o dinheiro que está no banco não é meu, é do banco. Quando eu estou postando uma imagem, seja no Instagram, seja em qualquer ferramenta, aquela imagem é da empresa onde eu estou postando. Quando eu falo de criptomoeda, quando eu falo de Bitcoin, quando eu falo de NFT, aquele ativo é meu. Eu tenho a custódia dele. Geralmente, né, tem até algumas matérias, né, fulano perdeu um HD que estava cheio de Bitcoins e está tentando encontrar esse HD até hoje no lixão. Por quê? Geralmente é uma chave que temos, né, onde nós gravamos esse código num papel, em algum local, e você guarda fisicamente ele. Eu até costumo brincar, falo que o Bitcoin, criptomoeda, NFTs, é muito parecido com dinheiro em papel. Então, se você tem ele na carteira, você está com ele. Se você deixar cair, perder, você já não está mais com ele. E a mesma coisa acontece, né? Se cair R$100 na minha carteira, alguém pegar, eu não consigo reclamar, ligar para algum lugar, falar se acharam. A mesma coisa acontece com a criptomoeda. Então, a partir desse momento, né, quando a gente fala da Web3, temos essa questão da propriedade e, com isso, surgem-se novos ativos, novas aplicações que podemos criar aqui, que é um pouco disso que a gente vai explorar aqui agora. Zago, e eu acho que é interessante, né? Por que a gente escolheu trazer esse tema de Web3 aqui? Deixa eu perguntar aqui, quem é corretora aqui? Levanta a mão. Quem é transportadora, agenciadora? Levanta a mão. Poxa, será que isso tem a ver, desses primeiros minutinhos que a gente apresentou aqui, por que a gente escolheu trazer um tema para um público tanto de corretor, agenciadoras, seguradoras, né? Eu não sei se vocês perceberam algumas coisas ali, a gente vai entrar um pouquinho mais em alguns quesitos, né, de Web3, de blockchain, mas eu queria até furar um pouquinho aqui a bolha, de trazer que assim, poxa gente, quem é que gosta de ir no cartório aqui? Levanta a mão para mim. Quem é que não gosta de ir no cartório? Poxa, Radiano, já deixei uma bola pulando aqui, para daqui a pouco você contar um pouco para mim sobre blockchain. Eu queria dar início ao nosso painel aqui. Tiagão, vamos lá? Não, ótimo, Caião. A gente conhece Porto Seguro como uma seguradora referência no mercado, na prestação de serviço, na humanização do processo de seguro. Eu queria saber de você, quando a gente fala em tecnologia, em novas soluções, em algo diferente, o que a Porto tem feito, você liderando essa área, o que a Porto tem feito efetivamente para entregar de diferente para o mercado? Boa, Thiago, obrigado pela pergunta. Eu acho que o que a gente vem feito há algum tempo, né, a gente já tem esse reconhecimento realmente por ser uma seguradora que traz inovação para o cliente, né, tanto para o seu cliente interno, para os seus corretores, para o seu cliente externo, que é o seu cliente realmente, né? A gente vem estudando muito novas tecnologias, então a gente segue muito, por exemplo, o Gartner, que é um grande fomentador de novas tecnologias do mundo como um todo. A gente testa muito isso dentro de casa, mas uma das coisas que a gente tem dentro da Porto, e isso pode ajudar vocês, a gente criou uma cultura de inovação, de empreendedorismo dentro da empresa, onde, para você fomentar e criar uma cultura, você precisa ter muito insistência. Para você fomentar e criar uma cultura, é como se fosse um trabalho de formiguinha, você tem que fazer todo santo dia, de fazer, de falar, de trazer, de aprender. Então, quando a gente pega novas tecnologias, nesse exato momento, a gente fala muito sobre IA. Todo mundo fala de IA. A gente está vivendo no momento, poxa, a gente trabalha com IA dentro da Porto desde os anos 80, para fazer precificação. A gente trabalha, agora que surgiu IA generativa, a gente está trabalhando também, só que a gente dá uns 10 passos para trás para primeiro aprender o que é, aonde aplicar,
né? Então, a gente tem sempre um papel desse jeito, colocando dentro do nosso negócio e vendo como que aquilo ia suportar, né? Por exemplo, a gente falando de IA generativa, em nenhum momento a Porto pensa em criar algo generativo e entregar diretamente para o cliente ligar lá e estar falando com uma IA generativa. Não, esquece. A gente está criando realmente a IA pensando como se fosse o nosso copiloto, dando ferramentas e elementos para que tantos corretores, para que funcionários consigam levar uma experiência diferente para o nosso cliente. Tá. Só uma dica para todo mundo aqui, aí é para vocês três. Qual o primeiro passo a dar para quem está habituado a um modelo analógico, modelo à base de papel? Qual é o primeiro passo que vocês indicam a cada um que está aqui, que seria o ideal para começar a pensar em inovação e tecnologia?